Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Neves, eu sou professor do Ponto dos Concursos desde 2010. Eu sou professor de raciocínio lógico, matemática, matemática financeira, estatística e física. E neste curso, né, a gente já teve cursos em PDF lá no Ponto, né, para o Banco do Brasil, no ano de 2015. E aí o professor Macarrão já deu as informações para vocês do possível futuro concurso do Banco do Brasil, né, que será organizado pela SESGran Rio. Então vamos agora aqui para a tela para eu poder falar um pouquinho do conteúdo programático, né, de raciocínio lógico matemático, e nós vamos agora também nessa aula resolver a prova do concurso que foi organizado pela SESGran Rio em dezembro de 2014, só que a prova foi realizada em 2015. Na verdade, a gente teve duas provas do Banco do Brasil em 2015. Eu vou resolver hoje a primeira delas, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, tá aí. Aula introdutória, pulo do gato. O Macarrão já deve ter falado, né, o porquê desse nome pulo do gato, porque aqui a gente vai direto ao ponto, certo? Nós vamos dissecar o que é que a SESGran Rio realmente cobra em suas provas, certo? Aqui estão as minhas informações. Se vocês quiserem ter um contato mais próximo, tem aí meu e-mail, minha conta no Instagram, no Facebook, se vocês quiserem ter um contato mais próximo comigo, ok? Bom, tá aí o conteúdo programático de raciocínio lógico matemático, né, do concurso do Banco do Brasil, que na verdade não tem raciocínio lógico. O nome da matéria foi raciocínio lógico matemático, mas na verdade é um mix de matemática, estatística e matemática financeira, certo? Então, nós vamos, né, neste curso do Pulo do Gato, ter 10 aulas, né, para cobrir todo este conteúdo programático. Nós temos aí tudo de matemática financeira. Né, matemática financeira, começamos aqui com juros simples, juros compostos, os descontos, né, desconto racional, desconto comercial, tanto simples quanto composto. Vamos estudar todas as taxas de juros, taxa real, taxa aparente, os planos de amortização, certo? Sistema francês, sistema de amortização constante. Vamos trabalhar com taxa de retorno, que são as avaliações de investimentos, certo? Então, dessa parte aqui, ó, para baixo, é tudo matemática financeira, certo? O que é mais que temos aí neste conteúdo? Temos aqui estatística descritiva. O que é estatística descritiva? É a parte da estatística que trabalha com a descrição de dados. Você vai aprender a calcular média, moda, mediana, desvio padrão, variância, certo? Bom, além disso, temos aqui distribuição de probabilidade, então nós vamos trabalhar com probabilidade, ok? E aqui em cima nós temos toda a parte de matemática, operações, né, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, expressões numéricas, múltiplos e divisores, frações e proporcionalidade, ok? Proporcionalidade já tem, fala aqui mais na frente em regra de 3, que pode ser dito que faz parte de proporcionalidade e porcentagem, ok? Pois bem, nesta aula nós vamos resolver, como eu já comentei, a primeira prova do Banco do Brasil que tivemos em 2015. Foi uma prova bem distribuída e que conseguiu praticamente cobrir todo esse conteúdo, né? Algumas coisas ficaram de fora, como, por exemplo, regra de 3, né? Mas a prova, de uma maneira geral, foi muito bem distribuída e com questões bem interessantes. Beleza? Então, vamos lá. Resolver esta provinha aí para que vocês possam conhecer um pouco da minha didática e ver como é que funciona, né, a estrutura aqui do ponto dos concursos. Nas nossas aulas, vocês sempre receberão um material antes e um material depois. O material antes é como esse que vocês acabaram de receber. É um material em branco. Eu sempre escrevo, né, a resolução das questões numa lousa digital, e aí você não precisa se preocupar em copiar a minha resolução, porque tudo que eu escrevi aqui na tela eu vou transformar no arquivo em PDF e será enviado para vocês ao final da aula. Beleza? Então vamos lá. Questão de número 11. Observe a adição. U mais U mais EU é igual a UE. Sendo E e U dois algarismos não nulos e distintos. Queremos saber quanto é a soma E mais U. Então veja o seguinte.
Eu estou somando um número, né, com ele mesmo 3 vezes. U mais U mais U. E aí o resultado dá um número diferente dele. Né? Então, por exemplo, eu já posso concluir que esse número U não é 5. Porque 5 mais 5 mais 5 daria 15. E aí eu teria uma repetição aqui embaixo. Então, por exemplo, eu já posso concluir que este U não é 5, certo? E além do mais, o que é que acontece? Eu aqui na casa das dezenas tenho apenas o algarismo E. Só que o resultado não é E na casa das dezenas, é U. Ou seja, tem que acontecer alguma coisa daqui para cá para que eu possa somar algum algarismo com E. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que esta soma U mais U mais U tem que ser maior que 10. Porque se esta soma for maior que 10, vai subir 1 ou 2 para cá, e aí eu vou alterar esta soma. Ok? Então eu já sei que U mais U mais U é maior que 10, porque tem que subir 1. Ou seja, U não pode ser 0, obviamente, porque eles são não nulos. Não pode ser 1, nem 2, nem 3. Eu vou colocar aqui as possibilidades para U, certo? U, a priori, poderia ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu já sei que U não pode ser 0, porque o problema me garantiu que os números são não nulos. E eu também já tenho certeza que este número U não é 1, nem 2, nem 3. Por quê? Porque se você colocar o U igual a 3, você teria 3 mais 3 mais 3, 9. Subiria nada para cá. E aí ficaria assim, né? 3, 3, 3, 9. Este algarismo E se repete aqui. E aí 93 mais 3 mais 3 seria 99. Você não tem uma repetição aqui dos algarismos E, certo? Então, com certeza, não é 3. Então, nós temos aqui que testar essas possibilidades. Eu já sei também que não é 5, lembra? Por que não é 5? Porque 5 mais 5 mais 5 dá 15. E aí eu teria uma repetição de algarismo aqui. Então, só preciso testar 4, 6, 7, 8 e 9. Ok? Pois bem, então vamos ficar assim. 4, 4, 4. 4 mais 4 mais 4 dá 12, vai 1. Só que aí eu tenho que ter uma repetição. O algarismo E se repete aqui e o algarismo U se repete aqui. Vamos ver se dá certo. Aqui tem que ser 4 e aqui tem que ser 2. Será que 24 mais 4 mais 4 dá 42? Não. Então não é 4. Já posso riscar aqui também 4 como possibilidade. Será que é 6? 6 mais 6 mais 6. Esse 6 tem que se repetir aqui. Quanto é 6 mais 6 mais 6? 18, vai 1. E aí 6 mais 1 vai dar 6? Não. Então também está errado. Será que é 7? 7 mais 7 mais 7 dá 21, sobem 2. E aí eu tenho que esse algarismo 1 que está aqui tem que se repetir aqui, ó. Lembre-se, E e U. Então aqui deve ser 7, aqui deveria ser 1. 7 mais 7 mais 17 dá 71? Não. Então será que é 8? 8 mais 8 mais 8. Tem que vir um 8 para cá. E 8 mais 8 mais 8 é 24. Vão 2. 2 mais 4 vai dar 8? Não. Então está errado. Só pode ser o 9, então, né? Então ficamos com 9 mais 9 mais 9. Esse 9 tem que se repetir aqui na casa das dezenas, né? Porque o U se repete aqui. 9 mais 9 mais 9 é 27. Vão 2. Este 7 tem que se repetir aqui, porque o E se repete. E aí ficou certinho. Porque 9 mais 9 mais 9 é 27, sobem 2. E 2 mais 7 dá 9. Então ficamos com 79 mais 9, que é 97. Ou seja, o algarismo U é 9 e o algarismo E é igual a 7. O problema pergunta quanto é E mais U. É 16. E aí o gabarito está aqui na letra D. É isso que eu estou dizendo. Essas minhas anotações você não precisa copiar, porque eu vou transformar isso num arquivo em PDF e enviar para vocês. Beleza? Vamos para a próxima. O número natural 2 elevado a 103 mais 2 elevado a 102 mais 2 elevado a 101
menos 2 elevado a 100 é divisível por quanto? Bom, para resolver essa questão, nós precisamos de algumas propriedades das potências, e é um assunto bem explícito aqui, ó. A primeira questão, operações, né, adição. A segunda questão envolve potenciação, tá aqui, ó, potenciação, beleza? Bom, o que é que nós precisamos? Nós temos algumas propriedades operatórias das potências. Quais são elas que vamos precisar? Quando você multiplica duas potências de mesma base, você tem que repetir a base e somar os expoentes. Então, por exemplo, 2 elevado a 50 vezes 2 elevado a 30 é 2 elevado a 50 mais 30, que é quanto? 80, certo? E aí você pode fazer esta propriedade voltando. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a x mais 3, isso pode ser escrito como 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, certo? Outra propriedade que nós precisamos aqui é de que todo número elevado a zero é igual a 1, desde que a base não seja zero, beleza? Então, todo número elevado a zero é igual a 1, desde que esse número não seja zero. 0 elevado a zero é uma expressão indeterminada, certo? É uma expressão indeterminada. Pois bem, então, se eu digo quanto é o valor de 3 elevado a zero, é 1. Qual é o valor de 4 elevado a zero? É 1. Qual é o valor de raiz de 2 elevado a zero? É 1, certo? Com essas propriedades, nós podemos resolver essa questão. Como é que vai ser? Veja só. 2 elevado a 103 é, na verdade, 2 elevado a 100 mais 3. 2 elevado a 102 é, na verdade, 2 elevado a 100 mais 2. 2 elevado a 101 é 2 elevado a 100 mais 1. E para manter o padrão, 2 elevado a 100 é 2 elevado a 100 mais 0. Olha, lembra disso aqui? Quando você tem uma soma no expoente, você pode quebrar em duas potências, num produto de duas potências. Por exemplo, 2 elevado a x mais 3 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 100 mais 3 é, na verdade, o quê? É 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 100 mais 2? É 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 2. E o que é 2 elevado a 100 mais 1? É 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 1. Menos o que é 2 elevado a 100 mais 0? É 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 0. Beleza? Bom, essas potências pequenininhas aqui, eu vou calcular, certo? Eu vou ficar com 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, isso daqui é 8 vezes 2 elevado a 100. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 elevado a 100. Mais 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 2 elevado a 100. Menos, quanto é 2 elevado a 0? Está aqui, a propriedade que nós vimos é 1. Então, 1 vezes 2 elevado a 100. Pessoal, se eu tivesse a seguinte expressão, 8x mais 4x mais 2x menos 1x, quanto é que isso seria? Isso seria 8 mais 4, 12, mais 2, 14, menos 1, 13x. Concorda ou não? Então, imagine que no lugar de 2 elevado a 100, eu tenho x. O que é que eu tenho, na verdade? 8x mais 4x mais 2x menos 1x. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 13x. E quem é x? É 2 elevado a 100. Certo? Então, de novo, outra maneira que você poderia fazer isso é a seguinte. 2 elevado a 100 é um fator comum. É um número que está multiplicando todo mundo. Você pode colocá-lo em evidência. Isso seria 2 elevado a 100 vezes 8 mais 4 mais 2 menos 1. Certo? E isso daqui é igual a 13. Ou seja, 13 vezes 2 elevado a 100. Então, o que eu fiz foi reescrever
esta expressão do enunciado, né? A gente descobriu que esta expressão ela é equivalente a 13 vezes 2 elevado a 100. Queremos saber o seguinte, este número é divisível por quanto? Olha, 13 vezes 2 elevado a 100 é, na verdade, o quê? É 13 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes o número 2 aparece? 100 vezes. 100 fatores. Então, este número ele é divisível por 13. Por quê? Porque ele é um múltiplo de 13. Se você pegar este número aqui e dividir por 13, você vai cancelar o 13. Então, ele é divisível por 13. Ele também é divisível por 2, certo? Ele também é divisível por 4, porque 2 vezes 2 é 4. Se você dividir este número por 4, você vai cancelar 2 fatores 2. Esse número também é divisível por 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Este número também é divisível por 13 vezes 2, 26, que é a resposta da questão. Por que não é divisível por 6? Porque para ser divisível por 6, precisa ser divisível por 2 e por 3. Por que não é divisível por 10? Porque para ser divisível por 10, tem que ser divisível por 2 e por 5. Não é divisível por 5. Por que não é divisível por 14? Porque para ser divisível por 14, tem que ser divisível por 2 e por 7. Por que não é divisível por 22? Porque para ser divisível por 22, tem que ser divisível por 2 e por 11. Mas é divisível por 26. Porque para ser divisível por 26, precisa ser divisível por 2 e por 13. E realmente, este número é divisível por 13 e também é divisível por 2. Portanto, ele é divisível por 26 e é a resposta da questão. Beleza? Próxima questão. Aldo, Baldo e Caldo resolvem fazer um bolão para um concurso da Mega Sena. Aldo contribui com 12 bilhetes, Baldo com 15 bilhetes e Caldo com 9 bilhetes. Eles combinaram que, se um dos bilhetes do bolão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente à quantidade de bilhetes que cada um contribuiu. Quanto foi que cada um contribuiu? O primeiro, Aldo, contribuiu com 12. Baldo contribuiu com 15. E Caldo contribuiu com 9. Ao todo, eles contribuíram com quantos bilhetes? 12 mais 15 é 27, mais 9, 36. Isso quer dizer que eles dividiriam o total, o prêmio total, em 36 partes. E aí, Aldo receberia 12 das 36 partes, Baldo 15 das 36 partes e Caldo 9 das 36 partes. Entretanto, o que é que aconteceu? Caldo também fez uma aposta fora do bolão e na data do sorteio houve 2 bilhetes ganhadores, sendo um deles o da aposta individual de Caldo. Olha, Caldo entrou em 2 jogos, um sozinho e o outro dividido por Aldo, Baldo e Caldo. Ora, se esse bilhete que Caldo jogou duplamente no grupo e sozinho foi sorteado, ele vai receber o prêmio de 2 maneiras. O prêmio, obviamente, vai ser dividido em 50% e 50%. Né? Metade para Caldo sozinho e a outra metade será dividida por Aldo, Baldo e Caldo. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o prêmio total é 72. Por que 72? Porque se eu botar o prêmio total como 72, vai ficar 36 para Caldo receber sozinho e 36 para serem divididos entre Aldo, Baldo e Caldo. Só que aí Aldo vai receber quanto desses 36? 12. Baldo vai receber quantos? 15. E Caldo vai receber quantos? 9. Então, novamente, se o prêmio, por exemplo, fosse de 72 milhões, ou 72 mil, ou 72 simplesmente, 50% vai somente para Caldo, porque ele fez uma aposta sozinho, e como foram apenas 2 bilhetes, é 50% para cada bilhete. Caldo vai receber sozinho 36 dos 72. E dos 36 restantes, Aldo receberá 12, Baldo receberá 15 e Caldo receberá 9.
Qual é o total recebido por Caldo? Caldo vai receber no total 9 mais 36. Quanto? 45. E Baldo vai receber quanto? 15. O problema pede qual é a razão entre a quantia que Caldo recebeu e que Baldo recebeu. Razão nada mais é do que quociente, certo? É a divisão. É a divisão. Então, o que o problema quer é que eu divida o que Caldo recebeu pelo que Baldo recebeu. Caldo recebeu 45 e Baldo recebeu 15. 45 dividido por 15 é igual a 3. E o gabarito está aqui na letra E. Pessoal, quando eu estiver lá na última questão, eu vou dar uma olhadinha nas dúvidas de vocês, certo? Não se preocupem. Lá no nosso curso, sempre vamos trabalhar dessa maneira. Eu vou dar uma olhadinha no chat para ver quais são as dúvidas que vocês têm. Mas, além disso, vocês terão acesso ao nosso fórum de dúvidas, onde eu vou poder responder tudo que vocês quiserem perguntar. Beleza? Além disso, vocês podem me contatar também nas redes sociais e através do meu e-mail, guilherme@pontodosconcursos.com.br. Beleza? Vamos lá. Questão 14. Amanda e Belinha são amigas e possuem assinaturas de TV a cabo de empresas diferentes. A empresa de TV a cabo de Amanda dá descontos de 25% na compra dos ingressos. Então tá aqui, Amanda tem 25% de desconto. Ok. A empresa de TV a cabo de Belinha, então vou escrever aqui, Belinha, dá desconto de 30% na compra de ingressos. Então, 30% de desconto. O preço do ingresso de cinema sem desconto é de R$20. Em um passeio em família, a Amanda compra 4 ingressos. Então, a Amanda, sem o desconto, compra 4 vezes 20. Ela gasta R$80. Em um passeio, e Belinha compra 5 ingressos. Então, Belinha vai gastar 5 vezes 20. R$100. Bom, ambas utilizando-se dos descontos oferecidos por suas respectivas empresas de TV a cabo. Então, Amanda terá um desconto de 25%. Então, o desconto de Amanda vai ser de 25% do valor gasto. Quanto é que ela está gastando? R$80. Então, 25% de 80. 100 dividido por 25 é 4. E 80 dividido por 4 é 20. Então, a Amanda vai ter um desconto de R$80. Qual é o valor que a Amanda paga? O valor que a Amanda paga no final, depois do desconto, 80 menos 20, R$60. Então, esse aqui é o valor que a Amanda vai pagar. Já a Belinha também vai ter um desconto. Tá aqui o desconto de Belinha. O desconto de Belinha é de 30%. 30% de quanto? De R$100. Corta aqui o 100. Então, o desconto de Belinha é de 30. Qual é o valor final pago por Belinha? Os R$100 menos os 30 do desconto. Belinha vai pagar no final R$70. Quantos reais Belinha gasta a mais que a Amanda na compra dos ingressos? R$10. Porque Belinha vai gastar 70 e a Amanda vai gastar 60. R$10, gabarito aqui na letra A. Beleza? Próxima questão, 15. Em uma determinada agência bancária, para um cliente que chega entre 15 e 16 horas, a probabilidade de que o tempo de espera na fila para ser atendido seja menor ou igual a 15 minutos é de 80%. Então, a probabilidade de que o tempo seja menor ou igual a 15 minutos é igual a 80%. Olha, se eu falo assim, a probabilidade de chover é 80%. Qual é a probabilidade de não chover? É de 20%. É um conceito que nós vamos aprender chamado probabilidade complementar.
Se a probabilidade de um evento A ocorrer é 30%, por exemplo, a probabilidade dele não ocorrer é 70%. A soma das probabilidades complementares tem que ser 100%. Então, se a probabilidade de o tempo ser menor ou igual a 15 é 80%, qual é a probabilidade de o tempo ser maior que 15? Ou seja, é justamente o contrário disso aqui, né? Qual é a probabilidade de o tempo ser maior que 15? É de 20%. Beleza? Bom, considerando que 4 clientes tenham chegado na agência entre 15 e 16 horas, qual é a probabilidade de que exatamente 3 clientes esperem mais de 15 minutos na fila? Questão muito bem elaborada, viu? Bom, deixa eu só resumir isso que eu acabei de falar aqui. A probabilidade de um evento ocorrer mais a probabilidade de o evento não ocorrer, que nós indicamos por A barra, é sempre 100%. E 100% é 100 dividido por 100, que é 1. Por isso que eu coloquei essa relação daqui. A probabilidade de o tempo ser menor ou igual a 15 é 80%. Então, a probabilidade disso não ocorrer, ou seja, de o tempo ser superior a 15, é de 20%. Beleza? Bom, o que é que nós queremos? Nós temos 4 clientes e queremos a probabilidade de exatamente 3 desses clientes esperarem mais de 15 minutos. Qual é a probabilidade de exatamente 3 esperarem mais de 15 minutos? Beleza? Bom, quem esperar mais de 15 minutos eu vou chamar de mais. Quem esperar menos que 15 minutos, ou exatamente 15 minutos, eu vou chamar de menos. Certo? O que é que nós queremos? Queremos que dos 4 clientes, exatamente 3 esperem mais que 15 minutos. E apenas um deles espere 15 minutos ou menos. Beleza? Só que veja, se eu colocar isso daqui, na verdade, eu estou calculando a probabilidade de o primeiro deles esperar mais de 15 minutos. O segundo deles esperar mais de 15 minutos. O terceiro deles esperar mais de 15 minutos, e o último deles esperar menos de 15 minutos. Só que isso não foi dito na questão. Este que vai esperar menos de 15 minutos poderia ser o terceiro, também poderia ter sido o segundo, ou poderia ter sido o quarto. Né? Então, poderia ter sido assim, ou ainda poderia ter sido assim, ou ainda poderia ter sido assim. Não necessariamente a pessoa que vai esperar menos de 15 minutos é a última. Poderia ter sido a terceira, a segunda ou a primeira. Beleza? Bom, Guilherme, e se fossem aqui várias opções? Se eu tivesse mais pessoas, 6 pessoas, por exemplo, aí nós teríamos que recorrer à análise combinatória. É por isso que antes de estudar a probabilidade, nós vamos estudar a análise combinatória. Como é que você descobre que são 4 possibilidades? Isso aqui, na verdade, nós vamos aprender que são as permutações de 4 elementos, porque eu estou permutando 1, 2, 3, 4 objetos, dos quais 3 são repetidos. Então, é permutação de 4 com repetição de 3. Esta continha nós vamos aprender nas aulas de análise combinatória. Isso é o fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 3. E o que é o fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Que dá 4. Justamente 4 possibilidades aqui. Beleza? Por enquanto, não se preocupe com essas permutações. Nós vamos estudar detalhadamente quando estivermos trabalhando com análise combinatória. Apesar da análise combinatória não estar explícito no conteúdo do Banco do Brasil, nós precisamos para podermos resolver questões de probabilidade. Como aqui são apenas 4 pessoas, são poucos casos, você não precisa desta continha daqui, dá para fazer na mão. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a primeira possibilidade, a probabilidade referente à primeira possibilidade, e multiplicar a resposta por 4. Beleza? Porque são 4 casos. Qual é a probabilidade da primeira pessoa esperar mais de 15 minutos na fila? É 20%. 20 sobre 100. Qual é a probabilidade de a segunda pessoa esperar mais de 15 minutos? É 20% de novo.
Qual é a probabilidade de a terceira esperar mais de 15 minutos? 20% de novo. E qual é a probabilidade de a última esperar menos de 15 minutos? Menos de 15 minutos é 80%. Ok? Bom, então vamos agora fazer esta continha daí. Podemos simplificar um bocado, né? Várias coisas aí podemos simplificar. Veja só. 100 dividido por 20 é 5. 100 dividido por 20 é 5. 100 dividido por 20 é 5. Certo? E 80 dividido por 5 é 16. Certo? O que é que eu tenho agora? Eu não vou cortar esse 100 com 4. Porque como a minha resposta será dada em porcentagem, esse sobre 100 já é o porcento. Então, no numerador, eu tenho 4 vezes 16. No meu denominador, eu ainda tenho 5 vezes 5, que é 25. E este sobre 100 é o porcento da resposta. O que é que quer dizer P%? P%, na verdade, é P sobre 100. Então, todo denominador 100 pode ser substituído pelo símbolo de porcentagem. Beleza? Bom, então é só agora multiplicar. 4 vezes 16 é 64. E 64 dividido por 25 é 2,56. Que é a resposta aqui na letra B. Se você não tivesse multiplicado por 4, né, se você não tivesse levado em consideração as 4 possibilidades, você não teria multiplicado por 4 aqui. E você ia marcar 16 dividido por 25, que é 0,64 na letra A. Cuidado, né? Sempre que você fizer uma conta errada, vai ter uma alternativa ali esperando. Você vai estar crente, né, que está acertando. Beleza? Então, cuidado. Mas fique tranquilo que nós vamos treinar muito todo este conteúdo de probabilidade. Nós vamos analisar a teoria detalhadamente, vamos ter aí o fundamento, né, de análise combinatória para auxiliar nas resoluções das questões. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 16. Arthur contraiu um financiamento para a compra de um apartamento, cujo valor à vista é de R$200 mil, no sistema de amortização constante, o SAC, a uma taxa de juros de 1% ao mês, com um prazo de 20 anos. Para reduzir o valor a ser financiado, ele dará uma entrada, vou grifar isso daqui, ele dará uma entrada no valor de R$50 mil, na data da assinatura do contrato. As prestações começam um mês após a assinatura do contrato e são compostas de amortização, juros sobre o saldo devedor do mês anterior, seguro especial no valor de R$ 75 mensais, fixos no primeiro ano, e despesa administrativa mensal fixa no valor de R$ 25. Então, no primeiro ano, você, além de ter que pagar a cota de amortização, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, os juros, você também vai pagar aí mais R$ 100, né? 75 referente ao seguro especial e uma despesa administrativa mensal fixa de R$ 25. A partir dessas informações, o valor em reais da segunda prestação prevista na planilha de amortização desse financiamento, desconsiderando qualquer outro tipo de reajuste no saldo devedor que não seja a taxa de juros do financiamento, é quanto? Então, queremos saber, na verdade, a segunda prestação dessa planilha. Ponto final. Bom, nós vamos estudar vários sistemas de amortização, mas 2 deles se destacam. Um deles é o sistema francês, que também é conhecido como tabela Price. Na verdade, a tabela Price é um caso particular do sistema francês. E o SAC, que é o sistema de amortização constante, certo? O sistema francês é um sistema em que as parcelas são constantes. Parcelas são constantes. Então, isso é muito comum. Você vai lá comprar um carro, sua prestação é de R$ 700 por mês. Então, todo mês você paga R$ 700. Você está, na verdade, utilizando o sistema francês de amortização. Não é este o caso aqui da questão. Na questão, nós temos o SAC, onde a cota de amortização é que é constante.
o que é a cota de amortização? É o seguinte, veja só. Eu vou fazer aqui um exemplo fora da questão para vocês entenderem bem como é que é esse saque. Imagine, por exemplo, que você pegou lá no banco R$ 500, certo? E vai pagar em 5 prestações pelo saque. E a taxa de juros é de 10% ao mês, beleza? Bom, no sistema francês, como eu falei, as parcelas são o quê? Constantes, mas não é o caso do saque. No saque, o que é constante é a cota de amortização. Como assim? Você não vai pagar R$ 500 em 5 prestações com a taxa de 10% ao mês? Vai. Isso quer dizer que todo mês você vai amortizar da sua dívida R$ 500 dividido por 5, R$ 100 por mês. Porque, veja, são R$ 500 e você vai pagar em 5 prestações. Então, todo mês você vai amortizar R$ 100 da dívida. Guilherme, como assim amortizar? Veja só, toda prestação é composta de 2 parcelas. Uma é a cota de amortização e a outra é a cota de juros. Juros é o dinheiro que vai para o lixo. É o dinheiro, na verdade, que vai para o banco, né, de presente. Você está pagando o aluguel do dinheiro, certo? É o dinheiro que vai para o banco de presente, certo? Presentinho. É dinheiro no lixo. Para você é dinheiro rasgado, certo? A cota de amortização é o valor que você está devolvendo, é a devolução. Então, o que é que está acontecendo? Você pegou R$ 500 emprestado no banco e se comprometeu a devolver em 5 vezes. Então, todo mês você vai devolver R$ 100. Só que, além dos R$ 100 que você está devolvendo da dívida original, você tem que dar de presente para o banco 10%, certo? Então, veja só. No primeiro mês, você pegou quanto? R$ 500. Passou um mês, você tem que dar de presente para o banco 10% do que você estava devendo. Essa é a cota de juros da primeira prestação. Então, 500 dividido por 100 dá 5. Você, além dos R$ 100, tem que pagar R$ 50 de juros. Então, quanto é a primeira prestação? A primeira prestação é de R$ 100 mais 50 de juros, R$ 150. Então, veja, você pagou R$ 150. Só que 50 foi dinheiro no lixo, é o dinheiro que você deu para o banco. E esses R$ 100 é o que, na verdade, vai liquidar a sua dívida. Você, depois de pagar a primeira prestação, não está mais devendo R$ 500. Está devendo agora quanto? 400. Porque você amortizou R$ 100 da sua dívida. Então, quanto é o saldo devedor após o pagamento da primeira prestação? O saldo devedor agora é de quanto? 400. Então, quando você for pagar a segunda prestação, você não vai pagar mais 10% em cima de 500. Você vai pagar agora... Eita, eu escrevi errado aqui, não foi? Você não vai mais pagar 10%... Eita, de novo. 10% de 500. Você vai pagar 10% de quanto? De 400. Então, agora, você vai pagar R$ 40 de juros. Quanto é que vai ser a segunda prestação? Vai ser dos R$ 100 da cota de amortização, mais 40 de juros. Você vai pagar R$ 140. Percebeu agora que a prestação diminuiu? A prestação diminuiu quanto? R$ 10. E aí tem uma coisinha interessante. Se da primeira para a segunda diminuiu R$ 10, da segunda para a terceira também vai diminuir R$ 10. E sempre vai diminuir R$ 10, certo? Então, essas serão as suas próximas prestações. Você paga 150 na primeira, 140 na segunda, 130 na terceira, 120 na quarta e 110 na quinta. Você poderia seguir o mesmo raciocínio, né? Eu estava devendo 400, amortizei 100. Quanto é meu saldo devedor agora? 300. Aí eu vou pagar 10 de juros, 10% de 300, que é 30. Então, a próxima parcela vai ser 100 mais 30, 130. Beleza? Então, qual é o segredo do saque? O segredo do saque é
calcular a cota de amortização. É só pegar o quanto você pegou emprestado e dividir pela quantidade de prestações. Então veja aqui na nossa questão. Ele pegou 200 mil reais, só que ele deu 50 mil reais de entrada. Então quanto foi que ele pegou emprestado na verdade? 150 mil reais, certo? Isso foi o quanto ele pegou emprestado com o banco. E ele vai pagar em 20 anos, em prestações mensais. Então, são quantas prestações? 240 prestações. 20 anos é 20 vezes 12. 240 meses. Beleza? Então, quanto é que ele vai estar amortizando todo mês? É só dividir 150 mil por 240. 625 reais. O que é isso? É a cota de amortização. Eu vou esquecer um pouquinho esse seguro especial, beleza? No final eu somo 100 reais. Bom, quanto é o juro da primeira prestação? Na primeira prestação, eu vou pagar 1% de juros. 1% do que eu estou devendo. 1% de 100, isso aqui é a cota de amortização. 1% de 150 mil. Então, na primeira prestação, eu vou pagar R$ 1.500 de juros. Ou seja, a primeira prestação vai ser 625 mais 1.500. 625 é o quanto você está devolvendo para o banco. E 1.500 é o aluguel do dinheiro. É o dinheiro que você está rasgando, é o dinheiro que você está jogando no lixo. É o dinheiro que você está dando para o banco, de presente. Beleza? Então, a prestação sem levar em consideração o seguro é de 1.500 mais 625, que dá R$ 2.125. Beleza? Bom, agora é que vem o pulo do gato. Nós vimos que as prestações vão diminuindo. Lembra disso? Neste exemplo aqui, o valor que vai diminuindo é quanto? R$10. E aí a questão é, como é que a gente calcula esse valor que vai diminuindo? Esse valor que vai diminuindo, eu vou chamar de R, é igual à taxa de juros vezes a cota de amortização. No caso, a taxa de juros é quanto? 10%. E a cota de amortização era quanto? 100. 10. Ou seja, o valor que está diminuindo é de quanto? R$10. Então eu vou descobrir agora qual é o valor que vai diminuir. Eu sei que as minhas prestações são decrescentes. E vai diminuir quanto? Taxa de juros vezes cota de amortização. Beleza? A taxa de juros, nesse caso, é de 1%. E a cota de amortização é quanto? R$625. Então, 625 dividido por 100, R$ 6,25. Então, de um mês para o outro, a prestação sempre vai diminuir R$ 6,25. Se a primeira prestação foi R$ 2.125, a segunda prestação vai ser esse valor, menos R$ 6,25. Então, é só pegar 2.125 menos 6,25, que dá R$ 2.118,75. Só que aí, eu preciso ainda fazer o quê? Somar esses R$ 75 do seguro especial e os R$ 25 da taxa administrativa. Então, somando aqui R$ 100, ficamos com R$ 2.218,75. E o gabarito está aqui na letra B. Beleza? Nós vamos também, né? Já não preciso nem falar mais, né? Nós vamos estudar detalhadamente todo o sistema de amortização constante. Vamos dar ainda várias dicas para você resolver as questões de uma maneira bem rápida. Certo? Bom, vamos lá para a próxima questão, de número 17. Um microempresário precisa aumentar seu capital de giro e resolve antecipar 5 cheques de R$10.000 cada um, todos com data de vencimento para dali a 3 meses. O gerente do banco informa que ele terá exatamente 2 custos para realizar a antecipação, conforme descritos a seguir. Um desconto sobre o valor dos cheques a uma taxa de 4% ao mês. Esse desconto será diretamente proporcional
ao valor dos cheques, né? O valor dos cheques é de 50 mil no total, ao tempo de antecipação e a taxa de desconto anunciados. Veja só, isso aqui é a descrição do desconto comercial simples. Nós vamos estudar lá na nossa aula de desconto, certo? O desconto comercial simples é diretamente proporcional ao valor nominal dos cheques, ao tempo e à taxa. Na verdade, a fórmula do desconto comercial é justamente o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. Esse N maiúsculo aqui é o valor nominal. É o valor que está escrito no cheque. E é a taxa. E esse N minúsculo aqui é o prazo de antecipação. Beleza? Além disso, teremos um custo operacional de R$500 para antecipações de até R$100.000. Bom, então vamos calcular o desconto? Ao todo, eu tenho 5 cheques de 10 mil. Então, o valor nominal é de 50 mil. A taxa de desconto é de 4%. E o tempo de antecipação é de 3 meses. Beleza? Então, esse 100 corta aqui com 2 zeros. 500 vezes 4 dá 2.000, vezes 3, R$6.000. Então, é o seguinte. Você tem 5 cheques. Tem R$50.000 para receber daqui a 3 meses. Aí você chega lá no banco e diz, ó, esse dinheiro que eu tenho para receber daqui a 3 meses, eu preciso dele agora. Aí o banco, não tem problema não. Você vai me dar R$6.000 de desconto, né? E além disso vai me pagar R$500 de custos operacionais, certo? Ou seja, o valor que você vai receber, que nós chamamos de valor atual, vai ser 50 mil, que é o que tem lá no cheque, menos os 6 mil de desconto, menos os R$500 da taxa administrativa, lá os custos operacionais, beleza? Então, 50 mil menos 6 mil dá 44 mil, menos 500 dá R$43.500. Então, é isso. Hoje, o banco está botando na sua mão quanto? R$43.500. E daqui a 3 meses, o banco vai receber na mão dele quanto? R$50.000. Bom, assim, comparando o valor de fato recebido pelo microempresário. Qual foi o valor de fato recebido pelo microempresário? R$43.500. O banco colocou na conta do empresário R$43.500. E daqui a 3 meses, o banco vai depositar os cheques. E vai receber quanto? 50 mil. Então, o banco está emprestando R$43.500. Está emprestando R$43.500. E vai receber um montante de R$50.000 quando? Daqui a 3 meses. Certo? Bom, o valor mais próximo da taxa efetiva mensal cobrada pelo banco no regime de juros compostos é de quanto? Então, a historinha é justamente essa daqui. O cara pegou emprestado com o banco R$43.500 e vai pagar ao banco daqui a 3 meses R$50.000. Eu quero saber qual é a taxa de juros no regime de juros compostos. É só aplicar a fórmula dos juros compostos. O montante nos juros compostos é o capital vezes 1 mais a taxa elevada a n. O montante, que é o valor que o banco vai receber daqui a 3 meses, é R$50.000. O capital que o banco emprestou foi R$43.500. Vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é quanto? 3. Bom, aí você tem que dividir 50 mil, certo? 50 mil por quanto? Por 43.500. Obviamente você pode cortar aqui 2 zerinhos, né? Você na verdade vai dividir 500 por 435. Isso dá aproximadamente 1,149, certo? Isso é 1 mais a taxa ao cubo. Aí, olha a tabelinha que o problema deu. O problema disse que o número, isso aqui é um x, aqui é x ao cubo. Ele está dizendo que 1,042 ao cubo é 1,131. 1,045 ao cubo é 1,141. Eu preciso saber qual é o número que é elevado ao cubo, que dá 1,149. Olha, aqui tem 1,148.
é o valor mais próximo, né? Então, qual é o número que é elevado ao cubo que dá 1,148? É 1,047. Ou seja, este número, 1 mais a taxa, é 1,047. De novo, ó, eu quero saber qual é o número que é elevado ao cubo que dá 1,149. O número que é elevado ao cubo que dá 1,149 é 1,047. Então, qual é essa taxa? Essa taxa é de 0,047, ou seja, 4,7%. É a resposta da questão, gabarito na letra C. Pessoal, esta é uma aula introdutória. Estou resolvendo as questões sem ter dado assim nenhum embasamento teórico para vocês. Lá no nosso curso nós teremos a oportunidade de estudar toda a teoria, os termos, fórmulas do desconto comercial simples, dos juros compostos, do sistema de amortização constante, do sistema francês, nada. Tudo será visto detalhadamente, beleza? E nós vamos resolver novamente essas questões ao longo do nosso curso, certo? Teremos um foco total na banca SES Gran Rio. Bom, questão de número 18. Um grupo de analistas financeiros composto por 3 especialistas, X, Y e Z, possui a seguinte característica. X e Y decidem corretamente com probabilidade de 80%. Então, a probabilidade de X decidir corretamente é 80%. A probabilidade de X errar é quanto? 20%. A probabilidade de Y acertar é de 80% também. Já a probabilidade de Y errar vai ser quanto? 20%. Bom, Z decide corretamente em metade das vezes. Ou seja, a probabilidade de Z estar certo é de 50%. Já a probabilidade de Z estar errado é de 50% também, porque é metade das vezes. Como as decisões são tomadas pela maioria, a probabilidade de o grupo tomar uma decisão correta é... Veja só, a maioria é que decide, beleza? E nós queremos calcular a probabilidade de termos uma decisão correta. Ou seja, o que é que pode acontecer? Pode ser que X, Y e Z estejam certos. Neste caso, a maioria venceu e eles vão acertar. Ou pode ser que X esteja certo, Y esteja certo e Z esteja errado. Neste caso, a maioria está vencendo. E aí eles vão acertar, né? Ou pode ser que X esteja certo, Y esteja errado e Z esteja certo. Ou ainda, pode ser que X esteja errado, Y esteja certo e Z esteja certo. O que não pode é ter 2 pessoas errando e uma acertando, porque aí a maioria vai estar errando. Como a maioria decide, a maioria vai errar. A decisão estará errada. Também não posso querer que os 3 errem, porque os 3 errando, a maioria está errando e isso não me interessa. O que me interessa é quando os 3 acertam ou pelo menos 2 acertam. Tá aqui, ó. Quando 2 deles acertam, ou X e Y, ou X e Z, ou Y e Z. Vou agora calcular essas probabilidades. Qual é a probabilidade de X estar certo? 80%, 0,8. E de Y estar certo? 0,8. E de Z estar certo? 50%. Ou, sempre tiver esse ou, você soma. Beleza? Qual é a probabilidade de o X estar certo? 80%. De o Y estar certo? 80%. E de Z estar errado? 50%. Qual é a probabilidade de X estar certo? 80%. De Y estar errado? 20%. Aqui, ó. E de Z estar certo? 50%. Ou, qual é a probabilidade de o X estar errado? 20%. De o Y estar certo? 80%. E de o Z estar certo? 50%. Agora é só fazer essas continhas aí e somar. 0,8 vezes 0,8 é 0,64. Vezes 0,5 é 0,32. Aqui é a mesma conta, 0,32. Aqui vai dar 0,08.
e aqui também 0,08. Ou seja, 0,80, que é 80%. Então, a probabilidade é 0,80% de eles tomarem uma decisão correta. Questão bem chatinha, né? Este é um dos assuntos mais importantes. Você viu aí que nós já tínhamos resolvido uma questão de probabilidade, né? Na mesma prova. Bom, uma conta de R$1.000 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere um mês comercial, isto é, com 30 dias. Considere também que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos 2 meses e que, em seguida, aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos 10 dias. Se a taxa de juros é de 3% ao mês, qual foi o juro cobrado? Veja só. Quando o prazo é fracionário, tem uma parte inteira e uma parte fracionária na capitalização composta, nós temos duas convenções para calcular este montante. Uma convenção exponencial. Na convenção exponencial, você simplesmente aplica a fórmula de juros compostos, que nós já utilizamos aqui hoje. O montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. E aí você coloca o tempo fracionário aqui mesmo. Só que aí, nesse caso, o problema deveria lhe dar uma tabela financeira para você poder calcular uma potência de expoente fracionário. Só que não foi isso que a questão pediu. O que a questão está pedindo é o caso da convenção linear. O que é a convenção linear? Observe que o prazo é de 2 meses e 10 dias. O que é a convenção linear? Na convenção linear, nós pegamos a parte inteira do prazo, né, já que a taxa está sendo dada em meses, a parte inteira é a parte em meses, e utilizamos juros compostos na parte inteira. E na parte fracionária, nós utilizamos juros simples. Isso é conhecido como convenção linear. Para que é que isso foi inventado? Isso foi inventado para os bancos ganharem mais dinheiro, né? Tudo que eles puderem criar para ganhar mais dinheiro, eles vão fazer. E a convenção linear foi feita para isso. Por quê? Lá no nosso curso eu terei a oportunidade de mostrar para vocês que quando o período é fracionário menor que 1, o juro simples é maior que o juro composto. Eu vou mostrar isso através de exemplos e através de gráficos também, certo? E é justamente por este motivo que o banco utiliza a convenção linear, beleza? E como é que você faz esse cálculo do montante, né, através da convenção linear? É muito fácil. Na verdade, é um mix da fórmula de juros compostos, 1 mais i elevado a n, só que esse n aqui você coloca apenas a parte inteira, isso aqui é a parte relativa a juros compostos, vezes 1 mais i, vezes o tempo fracionário. Que, na verdade, este trecho aqui, 1 mais i elevado a n, é a fórmula de juros compostos. É a fórmula do montante composto. E isso aqui, 1 mais i vezes n, é a fórmula do montante simples. Então, esta daqui é a fórmula da convenção linear, certo? Nós vamos estudar todos os detalhes deste assunto também no nosso curso, beleza? Bom, então é justamente isso. É só colocar os valores aí, não tem o que fazer. O capital coloca aqui, a taxa coloca aqui, a parte inteira, 2 meses, coloca aqui, a taxa coloca aqui, e essa parte fracionária de 10 dias coloca aqui na parte simples. Isso aqui é composto, e isso aqui é simples. Beleza? Bom, qual é o capital? O capital é de R$1.000. Então tá aqui, R$1.000. Vezes 1 mais, quanto é a taxa? A taxa é de 3% ao mês, 0,03. Quanto é a parte inteira do tempo? 2 meses. Então, coloca aqui 2 meses. Vezes 1 mais a taxa, que é 0,03, vezes o tempo fracionário. Olha, lembre-se que 10 dias, como o mês comercial tem 30 dias,
10 dias equivale a 1/3 do mês. Como a taxa é mensal, você precisa colocar o tempo em quê? Em meses. Então, esse tempo fracionário daqui, você colocará em meses, 1/3 do mês. Beleza? Bom, e aí vamos fazer agora essa continha, certo? 1 mais 0,03 é 1,03. Ao quadrado é 1,03 vezes 1,03, que dá 1,0609. 0,03 dividido por 3 dá 0,01. Opa, tem alguém com o microfone ligado aí, né? Vezes 1,01. Bom, e aí agora vamos fazer essa continha. 1000 vezes 1,0609 vezes 1,01, que dá 1.071,51 centavos. O problema é que é o juro. Olha, se você pegou R$1.000 emprestado e vai pagar R$1.071, quanto é que você está pagando de juros? 71,51. Gabarito aqui na letra D. Certo? E aí vamos agora para a nossa última questão, gabarito. Aquele gabarito foi qual? D. Questão agora de número 20. Uma questão que fala sobre taxa real, taxa aparente e inflação. Vamos lá. Em um período no qual a taxa de inflação acumulada foi de 100%, ele está dizendo aqui que a inflação foi de 100%. R$10.000 ficaram guardados em um cofre, ou seja, não sofreram qualquer correção. Nessas condições, houve uma desvalorização dos R$10.000 de quanto? Veja só. Imagine, por exemplo, que você guardou, certo? R$1.000. E aí o banco disse assim, olha, eu vou te dar uma aplicação aqui para tu ganhar 10% ao ano, certo? Só que aí você fica muito feliz. Opa, R$1.000, o banco vai me pagar 10% ao ano, então no final do ano eu vou ter 1.010. Só que aí tem um problema. A inflação no período foi de 15%. Então, na verdade, você está perdendo dinheiro mesmo assim. Porque essa taxa de juros não consegue nem cobrir a inflação, certo? Você está perdendo dinheiro. Ou ainda, imagine que você vai fazer uma aplicação para ganhar 40%. Só que aí no período houve uma inflação de 30%. Você não está ganhando, na verdade, 40%. Está ganhando menos. Porque a inflação, que é o aumento generalizado dos preços, está corroendo o seu poder de compra. Certo? Pois bem, a taxa que o banco promete lhe pagar é chamada de taxa aparente. A taxa de inflação, né, a taxa de inflação mesmo, é o aumento generalizado dos preços. E o que você ganha, na verdade, é chamado de taxa real. É a taxa quando você desconta a inflação. A taxa real eu vou chamar de R, maiúsculo. A inflação eu vou chamar de I. E a taxa aparente eu vou chamar de A. A relação entre essas três taxas é a seguinte. A taxa aparente é a taxa real mais a inflação mais a real vezes a inflação. Alguns livros escrevem isso assim. 1 mais a taxa aparente é 1 mais a taxa real vezes 1 mais a inflação. É a mesma coisa. Se você desenvolver essa expressão aqui, vai chegar nisso aqui. Então imagine aí. O banco diz, olha, eu vou te pagar 40%. Só que a inflação está em 30%. Quanto é que você está ganhando na realidade? Vamos fazer essa continha? O banco está dizendo que vai lhe pagar 40%, 0,4%. A taxa real é o que eu quero calcular. A inflação é de 30%, mais 30% vezes a real, 0,3 vezes R. Então isso vai ficar 0,4 menos 0,3 é 0,1. 1R mais 0,3R é 1,3 vezes R. Então a taxa real é 0,1 dividido por 1,3.
Então, fazendo essa continha aí, 0,1 dividido por 1,3 dá aproximadamente 7,7%. Então, cuidado. Se o banco lhe diz que vai lhe pagar 40%, mas a inflação no período é de 30%, você, na verdade, está ganhando 7,7%. Beleza? Nunca é a diferença, viu? Ah, o banco disse que vou ganhar 40%, a inflação é de 30%, então na realidade estou ganhando 10%, está errado. Tem que usar essa fórmula para calcular. Beleza? Bom, no nosso problema, o I é igual a 100%, que é quanto? 100 dividido por 100, que é 1. A taxa aparente é o quanto o banco vai me pagar. Só que o que foi que o cara fez? O cara botou o dinheiro no cofre. O banco vai pagar quanto a ele? 0. Eu quero saber qual é a taxa real. O que é que eu estou ganhando? Na verdade, eu estou perdendo. Essa minha taxa vai ser o quê? Negativa. Né? É justamente o que eu quero saber. O que é que está acontecendo com o meu dinheiro? Então fica aqui, ó. A taxa aparente é a real mais a inflação mais a real vezes a inflação. A taxa aparente é 0, porque eu não coloquei o dinheiro no banco, eu deixei guardado no cofre. A taxa real é o que eu quero saber. A inflação é 1, mais 1 vezes R. Então, ficou 0 é igual a 2R mais 1. Então, 2R é igual a menos 1. A taxa real é de menos 1,5. Ou seja, você está perdendo 50% do seu dinheiro, né? Assim, poder de compra, se falando. A taxa real é de menos 50%. Seu dinheiro foi corroído em 50%. Houve uma desvalorização de metade do seu dinheiro, gabarito na letra B. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui agora no chat, para ver se vocês têm alguma dúvida e finalizarmos a aula. Professor, no pacote Pulo do Gato, ele é focado nos assuntos do edital, focado na resolução das questões. Eu vou explicar grande parte da teoria, certo? Tudo que for necessário da parte teórica será visto aqui no nosso curso, certo? Amanhã iremos colocar assim, hein? Deixa eu terminar aqui de olhar. Desculpe, Guilherme, não sei se respondeu a minha pergunta acima sobre a distribuição dos assuntos na última prova do BB. Eu falei no início, né? Falei um pouquinho no início sobre a distribuição desta prova particularmente. Poucos assuntos ficaram de fora, como por exemplo, regra de 3, né? Então, beleza, pessoal. Pelo que eu estou vendo aí, vocês não têm dúvidas relativas ao assunto, né? Então, vamos finalizar aqui. Eu vou enviar agora para a coordenação do ponto o material em PDF, certo? Com as minhas anotações da aula. O professor Macarrão está por aí, vai dar alguma palavrinha com ele, não? Rapidamente, só encerrar quando você acabar aí, professor. Pode falar, acabei de terminar. E aí, pessoal, ó, espero que vocês tenham gostado da noite aí, foi bem bacana. Vai dando uma fuçada no site do Ponto lá, vai vendo qual é o do curso. O Pulo do Gato é isso, é mostrar, como o professor está falando, a teoria necessária. Nós não vamos ficar aqui dando curso para você sair daqui formado, dando aula de raciocínio lógico, dando aula de português, a intenção não é essa. Né? A intenção é que vocês passem no concurso. Então é foco mesmo, direto ao ponto, Pulo do Gato para o Banco do Brasil. Beleza, rapaziada? Obrigado, professor, muito obrigado. Tá? Pessoal. Boa noite e até a nossa primeira aula. Um abraço, gente.